Neste trabalho, iremos falar dos campos das distribuições elétricas e das cargas pontuais. Será realizada uma resolução de um esquema para explicar a fórmula do campo elétrico. A explicação da força entre as partículas através da existência de um campo vem desde a época que foi desenvolvida a teoria da gravitação universal. A dificuldade em aceitar que uma partícula possa afetar outra partícula distante, sem existir nenhum contato entre elas, foi ultrapassada na física clássica como o conceito do campo de força. No caso da força eletrostática, o campo mediador que transmite a força eletrostática foi designado por éter. A luz seria uma onda que se propaga nesse éter lumínico. No século XIX, foram realizadas inúmeras experiências para detectar a presença de éter, sem nenhum sucesso. Campo elétrico uniforme. É definido como uma região em todos os pontos possui o mesmo vetor campo elétrico em módulo, direção e sentido. Sendo assim, as linhas de força são paralelas e equidistantes. Para produzir um campo com essas características, basta utilizar duas placas planas e paralelas eletrizadas com cargas de mesmo módulo e sinais opostos. Um capacitor pode ser citado como exemplo de criador de um campo elétrico uniforme. Nas linhas de força de um campo elétrico, como vocês podem visualizar nas imagens, as cargas de provas positivas encontram-se em movimento dentro de um campo elétrico. A partir da trajetória dessas cargas, traçam linhas que são denominadas linhas de força, que têm as seguintes propriedades. Primeiro, saem de cargas positivas e chegam nas cargas negativas. As linhas são tangenciadas pelo campo elétrico. Duas linhas de força nunca se cruzam. A intensidade do campo elétrico é proporcional à concentração nas linhas de força. Aqui, as fórmulas. F igual a K vezes Qzão vezes Qzinho dividido por D ao quadrado. F é força, K é a constante eletrostática, Qzão e Qzinho são as quantidades da força e D é a distância, que sempre vai ser ao quadrado. Outras fórmulas, F aí dividido por Q, que é igual a K vezes Q dividido por D, ou seja, a constante dividida pela quantidade vezes a quantidade dividido pela distância ao quadrado. A mais utilizada, as mais utilizadas são o vetor campo elétrico, representado por E, com essa setinha em cima, que é igual a força, que é representada pelo F, dividida pela quantidade Q, ou então pelo vetor campo elétrico, igual a constante eletrostática vezes a quantidade dividido pela distância ao quadrado. Aqui tem um exercício resolvido. Aqui tem os valores de cada um e aqui a resolução do exercício, que é substituindo os valores, utilizando essa fórmula aqui. E igual a K vezes Q dividido por D ao quadrado.